A sapatilha de ponta é composta de 1. Cetim. 2. Plataforma da caixa. 3. Palmilha. 4. Sola. Aqui, 4. 5. Caixa ou box. 6. Extremidade da caixa. 7. Parte traseira da caixa. 8. Costura reforçada traseira. 9. Costura reforçada lateral. 10. Calcanhar. E 11. Gáspia. Pensou que era fácil? Bom, essa foi a aula teórica. Para a aula prática, eu trago uma especialista, uma mestra. A bailarina. Vou ao camarim do Teatro Municipal do Rio de Janeiro para encontrar a primeira bailarina, Ana Botafogo. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em Eu canto a arte elástica. Tudo bem, Ana? Muito bem. Pois é, eu vim aqui no seu camarim, invadi o seu camarim. Fica, como é ter o seu local de trabalho, o seu teatro municipal? Eu, há 35 anos, sou bailarina do Teatro Municipal. E agora a gente está logo atrás do Teatro Municipal, Naquele que é o prédio anexo. Onde lá é um espetáculo, porque assim, é um andar para o coro, um andar para a orquestra, um andar para o balé e um andar para o administrativo. Então todo mundo convive ali naquele espaço e sempre idas e vindas para o teatro, né? Que a gente tem só um beco que nos divide desse prédio. Mas é uma delícia, assim, porque o teatro acaba fazendo parte, assim, da nossa vida. E, às vezes, se a gente tem um intervalinho, vamos lá ouvir um ensaio da orquestra, que é tão lindo, às vezes. Aí a gente vai para o palco. E é um palco mágico, é um palco difícil, mas é um palco mágico. Por que eu digo que é difícil? Para os bailarinos, é um palco que é inclinado. Então, é um palco difícil. Olha, com 30 anos de casa, a gente ainda pena, a gente tem que ter uma adaptação, porque o bailarino ensaia no reto. As nossas salas são retas, de ensaio são retas. E quando a gente vai para o palco, tem que ter uma adaptação de prumo. Tem que lembrar que a bailarina dança numa pontinha do pé, num diâmetro pequeno. Então, todo o nosso equilíbrio tem que ser um pouco mudado. Os bailarinos sofrem porque as bailarinas tendem a cair mais para frente e eles têm que segurar elas mais para trás. Então, tem toda uma adaptação. Então, por isso que eu digo assim, ele é trabalhoso, mas é... E outros palcos onde você dançou pelo mundo? Você encontrava sempre essa inclinação? Não, nem sempre, nem sempre. Tem teatros mais modernos, mesmo na Europa, tem teatros... Tem teatros antigos que eu acho que não tinham essa inclinação, mas já os teatros da Rússia tem. Mas só que, por exemplo, no Teatro Mairinsky, acho que no Teatro Bolshoi também, que são inclinados, mas as salas são inclinadas. As salas de ensaio, claro. Aí é uma tranquilidade, porque aí eles estão dentro do habitat, eles não têm muito que mudar, né, do que a gente treina. Porque a gente treina, ensaia de uma maneira e tem que adaptar em poucos dias, né? Bailarino trabalha como um louco. Quantas horas diárias de exercício? Como é isso? Vocês... Olha, sempre. A gente trabalha no Teatro Municipal, nós trabalhamos 6 horas por dia, mas tem outras companhias que trabalham até mais. A gente aqui tem um esquema de 6 horas diárias, mas a gente começa o dia com uma aula, que é o nosso aquecimento e o nosso preparo técnico. Essa aula pode ser 1h15, 1h30, que é onde a gente prepara tecnicamente a técnica do balé e o aquecimento para os ensaios do dia. Depois nós temos mais 4 horas de ensaios aí dos balés diferentes que a gente vai dançar. Então, é assim, exercício físico durante as 6 horas. Quer dizer,
eventualmente, a gente faz essa parte artística e de interpretação, mas é muito físico. O bailarino é atleta e ator. Isso, o balé clássico tem isso. A gente tem que contar uma história, a gente tem que interpretar sem falar. E tem que a técnica já está inerente. Por isso a gente trabalha muito a técnica, para que depois não se preocupe tanto com a técnica. Mas é trabalho, é suor, é dor, é trabalhar em cima da dor, é ultrapassar limites do corpo, limites físicos, técnicos. Então, assim, é trabalho. Também tem uma coisa que é muito prazeroso dentro da dança, e hoje eu estou vendo um pouquinho já mais do outro lado, que é a gente vê intérpretes, né? Diferentes intérpretes, e como eu fazia um primeiro papel, tinha outra primeira bailarina com outro bailarino. E apesar da gente fazer a mesma coreografia, acaba sendo duas leituras diferentes, porque somos diferentes, porque pegamos detalhes diferentes de interpretação. Às vezes, claro que muitas coisas a gente tem que seguir uma linha. Uma Julieta é uma Julieta, eu não posso criar muito além do que Shakespeare queria. Mas acaba ficando, sempre a gente dá algum toque pessoal. Eu acho que isso que é o bonito também da arte. A coreografia é a mesma, parece que a história é a mesma, mas tem aquele toque especial. Você falou uma palavra que eu queria perguntar mais sobre ela, que você disse, e aí dói. O que dói? Bom, do corpo, tem dias que tudo dói, mas bailarino faz parte. Contanto que não seja machucado, faz parte, porque a gente repete tanto, é tanta repetição, que muitas vezes o bailarino também não tem medida. A gente quer tanto superar, a gente quer tanto fazer bem, que a gente às vezes exagera, e isso pode ser jovem, como pode ser mais velha, que você está sempre querendo fazer mais. Então a gente tem dores musculares de excesso, de muito trabalho, de muita repetição. Às vezes a gente repete o mesmo exercício, muitas vezes, uma mesma variação, que às vezes é curta, de 1 minuto e meio, a gente repete muito e acaba fatigando algum músculo. E então isso são dores do bem, dores de trabalho. Isso faz parte. Bailarino que diz que não tem dor, não pode ser bailarino, né? Não existe. Ponta dói? Depois que a gente acostuma, não, né? Mas quando você é criança ou quando... Mas você sabe que se eu ficar 1 mês sem colocar sapatilha de ponta no pé, quando eu recomeço, os dedos ficam doloridos. É uma questão de hábito. Como eu fico, sei lá, 4, 5 horas na ponta, você acostuma e não tem mais problema. Às vezes a gente pensa, a bailarina não pode ter machucado no pé, não é só no pé, não pode ter na mão, no dedo da mão, porque assim, a gente dança pas de deux. Eu te seguro, eu seguro no dedo do bailarino para poder rodar. Quando a gente roda muitas piruetas, às vezes é no dedo do bailarino. Pego assim e roda, que é um eixo. Ele também não pode fazer isso. Tem que ter um entrosamento. Tem coisas que leigo não sabe, mas tem que ter todo esse entrosamento. Então, por exemplo, se eu tiver um dedo machucado... Eu não posso, como que eu vou segurar o bailarino? Ou mesmo dar a mão, porque a gente apoia muito no bailarino. Parece que não, o público não sabe. Nossa, a gente segura mesmo. A gente segura com força e o bailarino tem que ser como uma barra pra gente. No dia a dia, o leigo não pensa, porque ele vê o espetáculo como um todo, ele vê tudo bonito, a bailarina é tão suave, então parece que nada dá errado. A gente cai muito. Por exemplo, eu fiz talvez o balé que eu mais caí. Claro que eu caí não em cena, mas caí ensaiando. Mas em cena também caí, depois eu posso te contar essa história. Mas nos ensaios, esse entrosamento do bailarino com a bailarina precisa ter. E a gente faz coisas muito ousadas. Tem levantadas que o bailarino segura só com uma mão. Depois ele joga a bailarina para cima e pega embaixo. Então, assim, tem umas proezas, umas coisas assim meio de efeito, né? Sei. E que o bailarino faz e que a gente tem que ensaiar. E claro que isso pode dar erros. Mas o balé que eu acho que eu mais caí, eu fiz Megera Domada. Que eu sempre tive a maior vontade de fazer a Megera Domada, que era uma coreografia linda do John Cranco, que foi feito para a grande Márcia Aidê. Foi aquela nossa bailarina brasileira que fez carreira na Europa, na Alemanha, e foi criado até para ela. Ela e o marido dela, então, que era o Richard Cragen, e os dois tinham uma simbiose, os dois se entendiam, faziam coisas inacreditáveis.
E claro que a gente precisava desses pequenos truques. E quando a gente começou a ensaiar aqui, veio uma ensaiadora lá da Alemanha nos ensaiar, mas esses pequenos truques a gente ainda não tinha. Aderbal, eu caí tanto. Tinha umas coisas que ele tinha que me virar no alto. E ele me pegava, eu só não me esborrachava no chão, porque o rapaz era um rapaz até estrangeiro, me segurava antes, mas eu dizia que eu parecia quase um franguinho, que ele me pegava antes. Então, assim, caí muito até que depois o Richard Cragen veio nos ensaiar. Aí tudo foi ficando claro na nossa frente, foi ficando maravilhoso. E a gente dançou, graças a Deus, ninguém caiu em cena. Mas quando que você caiu em cena? Com quem? Olha, eu me gabava muito de nunca ter caído em cena no espetáculo, né? E já tinha alguns anos de carreira. A primeira vez foi aqui no Teatro Municipal, num Don Quixote, dançando com Jean-Yves Lormeau, que era um étoile da Ópera de Paris. E uma versão linda, nossa. E a minha aparição no palco era assim, cheguei, sabe? Um grande salto. Eu de vermelho no meio de todo mundo, assim, de laranja, um tom sur tom, assim. E eu chegava, e aí me avisaram, antes de eu entrar em cena, tem uma introdução, me avisaram, Ana, tá escorregando? Eu falei, não, pode ficar tranquila, a gente passa um breu. Não sei se você sabe, um breu que a gente passa na sapatilha, que é para não escorregar. Tem sempre do lado de fora uma caixinha em cada coxia. Exato. E eu já tinha colocado, já tinha raspado a minha sapatilha, a gente tem um raspador também para tirar, fazer a sola da sapatilha um pouquinho mais áspera, para não ter perigo de escorregar. Bom, eu estava tranquila, eu falei, não, eu tô segura. Mas, Aderbal, eu saía de um degrauzinho, assim, né? Era de um patamarzinho, eu só pisava e fazia um grande salto, tipo, cheguei, público, assim. Aderbal, na hora que eu pisei, eu já resvalei e passei no meio do corpo de baile, assim, num grande escorregão. Olha, foi uma das piores quedas, eu acho, que da minha vida, assim. Bom, mas o público achou que era normal, né? Não achou nada normal. Aí, claro, o Teatro Municipal é enorme. Muita gente pode até não ter visto da plateia, porque eu entrava no meio do povo. Mas quem estava em cima nos outros andares, todo mundo viu, eu de vermelho. Mas foi assim, foi cair, levantar, aí o corpo de baile me dando muita força, vamos. Porque era o meu primeiro segundo de balé e eu corria para começar uma variação de grandes saltos. Eu tive que enfrentar, meio dolorida, mas vamos em frente. E eu levava assim uns 5 a 8 minutos até que eu pudesse sair de cena. Bom, aí fui, mas fiquei com aquilo. Eu tinha 3 atos para fazer. Consegui dançar otimamente, dancei tudo. Fiquei cuidando da perna que eu tinha resvalado, assim, no intervalo. Ficou dolorido, uma resvalada enorme, assim. E, bom, cuidei tanto da perna, no dia seguinte eu tinha espetáculo também. Eu tive uma distensão aqui. Eu devo ter caído e devo ter voltado com muita força. Tive uma distensão de um músculo aqui do pescoço que vai até aqui. No dia seguinte não pude dançar, porque fiquei dura assim, mas só no dia seguinte. Mas até hoje eu me lembro dessa caída. E uma segunda caída, que essa até hoje eu não consigo entender muito, foi em São Paulo, na minha única Gisele que eu fiz em São Paulo com o Teatro Municipal. Nós só tínhamos 2 dias e um dos dias eu dançava, Gisele. E nesse momento só estava eu e o bailarino, exatamente Jean-Yves Lormeau de novo. Eu disse que ele foi testemunha dos meus grandes tomos. E Jean-Yves, estávamos fazendo Gisele, um momento super lírico, romântico. E eu era um ser etéreo, a Gisele já tinha morrido, eu estava no 2º ato. E fazendo um salto muito etéreo, e não sei como caí no chão. Em vez de eu cair, eu resvalei e eu estava segurando uma florzinha, né? Desci, só foi o tempo de eu pegar e já saí num grande salto, que tem um grande salto jogando a florzinha. Mas eu fiquei furiosa, porque nesse dia eu tinha sentido o palco um pouco. A gente tem fumaça, né? Que essa fumaça é terrível para bailarina. Às vezes tem glicerina e faz o linóleo ficar um pouco mais oleoso. Né? E eu acho que deve ter sido isso. Então, quando alguém em São Paulo fala, ai, adoro a sua Gisele, vi você dançando Gisele. Aí eu lembro do tombo, o público foi, aplaudiu na hora. Porque assim, não tinha como disfarçar. Só eu e ele, cada um saltando para um lado, e ele ficou preocupadíssimo, né? Porque ele disse, o que aconteceu? Ele saltou para um lado e só escutou
escutou um barulho e o público aplaudindo. Quando ele olhou, me viu levantando. Aí a Gisele vai para o túmulo, com curiosidades, e leva, tem as flores que vai entregar para o Albrecht, que é o nome dele. Vai entregar e quando ela chega, ele chega de costas para o público e eu de frente. E ele ficava assim, Ana, o que aconteceu? Você tá bem? O que houve? O que houve? E, assim, e olha, e ele nervoso lá, e eu sem poder fazer nada, porque eu de frente pro público, com ódio de tudo, como que eu fui cair, não é possível, com ódio de mim. E seríssimo, e depois saí etérea, fui sair. Então, tem coisas assim engraçadas, e depois eu fiquei triste, mas dancei até o final, não teve problema nenhum, mas no dia seguinte fiquei muito dolorida do tombo, muito. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. E tem uma outra coisa da dança contemporânea e também da dança popular, e você tem essas experiências aí. Fernando Burrones ou Carlinhos de Jesus? Oh, meu Deus, os dois queridíssimos. Fernando Burrones foi importantíssimo na minha carreira, porque ele era uma grande estrela. E quando eu comecei a dançar com ele, me levou para muitos convites internacionais também. Eu sempre chegando, quem é essa brasileirinha, né? Que eu era jovenzinha, que é essa brasileirinha com esse grande astro. Então, ele foi muito importante, me abriu muitas portas, um grande amigo. E tinha esse lado latino dele que também ajudava. Foi um grande parceiro também. E Carlinhos de Jesus, que eu já conheci mais, agora, quer dizer, agora. Eu sabia quem era Carlinhos de Jesus, mas ele chegou na minha vida, na minha carreira, já bem mais tarde, que, aliás, chegou num momento ótimo. Eu digo para ele que num momento que eu já podia ousar mais, porque no início você está tão focada nos grandes clássicos, eu já tinha feito os grandes clássicos, num momento que eu já podia mais, e era muito, por exemplo, eu fiz um dia no Teatro Municipal La Fille Malgardé, e 20 dias depois eu estava no Teatro Rival fazendo um espetáculo com Carlinhos de Jesus. Que maravilha. Então, assim, só atravessava a Cinelândia e mudava de espírito, mudava de clima, mas isso é prazeroso para o bailarino. Né? E a gente fez uma parceria, eu com Carlinhos, ele vindo um pouquinho na minha praia, eu ensinei um balé que eu dançava para ele, claro que estilizado, e ele me ensinou um samba de gafieira. E a Sapucaí? Nossa, Sapucaí foi também um convite inusitado e era para representar o Bar Assírios, que é o bar do Teatro Municipal. Então, eles fizeram como se fosse um palco e eu vinha representando os artistas do Teatro Municipal. No início, eu me assustei e falei assim, mas eu vestida de bailarina no carnaval? Mas foi tão gostoso, numa época que a gente não ia ainda, não era tão profissional, né? Que a gente não ia ensaiar na Marquês de Sapucaí. Eu só fui lá no dia. Então, assim, virar e ver aquela avenida, já era na Marquês de Sapucaí, há, sei lá, 20 anos atrás. Nossa, foi uma emoção. E aí, eu inventei um sambinha na ponta do pé, porque o ritmo era maravilhoso. E ali foi bom para popularizar um pouquinho a figura da bailarina, né? Do tchutchu, da ponta. Foi uma experiência maravilhosa. E depois eu saí umas outras vezes, mas sempre tendo a ver com a figura da bailarina. Porque me convidaram muito para sair. Mas se não tem motivo da figura da bailarina, eu dizia, não sou eu não sou do samba. Eu tenho que ir representando a minha arte, a minha classe, ou a bailarina. Então, eu saí algumas vezes, assim. E a última vez que eu saí foi para os 100 anos do Teatro Municipal. A Vila Isabel fez uma homenagem aos 100 anos do Teatro Municipal. E aí, um dos carros tinha tudo. Tinha ópera, tinha balé, tinha a orquestra, e um dos carros era exatamente o Lago dos Cisnes, e eu saí com o primeiro bailarino do teatro lá em cima, aí vestida de cisne branco, e foi um prazer, e eu disse assim, acho que vou encerrar a minha vida de Marquês de Sapucaí com 100 anos de Teatro Municipal. Ana, aí agora você, quer dizer, é um momento que você está falando em
e dançar menos. E inclusive, no municipal, menos ainda. Na realidade, eu fiz já uma despedida no municipal há 3 anos atrás com o balé Onegin, que é de Pushkin, que é um balé maravilhoso, com música de Tchaikovsky, o tema maravilhoso para uma bailarina mais madura, e fala de um amor, né, de um amor verdadeiro, e eu deixei de ser o cisne, o ser etéreo, a libélula, ou sei lá o quê, para ser uma mulher com sentimentos, com paixão, é muito forte. Balé é maravilhoso, mais uma vez criado para Marcia Aidé. Então, ela teve balés emblemáticos que ela criou e que eu sempre não só admirei muito, mas sempre quis muito fazer esses balés, de muita interpretação. E assim eu terminei minha vida de teatro municipal. E a gente tem uma safra de bailarinos maravilhosos que eu achava que era o momento, 35 anos depois, né, 34 anos depois, era o momento de deixar esses jovens também aparecerem, terem as suas oportunidades. E agora, há quase 1 ano, e também um convite inusitado, que primeiro eu achava que nunca eu ia aceitar, mas acabei aceitando. Sou diretora do Balé do Teatro Municipal, junto com uma outra primeira bailarina, que é a Cecília Kersh, que fizemos carreiras juntas. Paralelo. E é um momento, assim, bem especial e que a gente está vivenciando esse outro lado. Nós duas, tanto eu quanto ela, a gente sempre foi muito bailarina na sala de aula, cumprindo ordens, fazendo. A gente não sabia quase nada dessa parte burocrática. O que a gente gosta é sala de aula, é ensaiar, ser coach para os bailarinos mais jovens. Isso é a nossa praia, o que a gente entende. No início, a gente achava que a gente só ia fazer isso. Mas dirigir uma companhia de 70 bailarinos atuantes é muito mais que isso. Agora, acabamos de nomear mais 4 primeiros bailarinos, jovens, alguns que já tinham feito vários primeiros papéis, outros que estão ainda começando. Agora a gente está ensaiando, nós estamos criando 3 novos balés. Eu resolvi chamar 3 coreógrafos brasileiros, mas diferentes. Um é o Marcelo Gomes, que é um primeiro bailarino no American Ballet e que está começando a coreografar, fez já o seu debut internacional e coreografou para a gente uma das peças. O outro é Daniela Cardim, que é uma bailarina que foi nossa bailarina, fez carreira depois na Europa, agora mora em Londres e atua como coreógrafo, veio trabalhar com a gente também. E o outro, um coreógrafo contemporâneo de São Paulo, Luiz Fernando Bongiovanni. Então, temos 3 brasileiros com música de Villa-Lobos, com cenários brasileiros, Gringo Cardia, com figurinos de um brasileiro, que é Renê Salazar. Então, a gente está criando todo um espetáculo novo para a companhia e para a criação. Isso é muito bom para a companhia também. Isso é ótimo. Você falou do Cardia, que é um ótimo, do Gringo Cardia, que é um ótimo cenógrafo. Essa relação de artistas plásticos com o cenário na Europa sempre é muito grande, né? Assim, Miró, Picasso, De Chirico. E já fiz muito. Picasso fez para grandes balés lá atrás. Esse encontro das artes é muito bom, que é a música, a dança, as artes plásticas. Hoje em dia a gente também tem é tudo muito interativo. Então, a tecnologia veio a favor também da dança contemporânea, e se faz de tudo. Você dança com uma luz, você dança com, sei lá, com N coisas de tecnologia que a gente acha que é impossível acontecer. Você dança com a imagem, você dança... Tem muitas possibilidades. E depois a parte técnica também ficou uma parte muito vigorosa. A dança contemporânea, o bailarino teve que ser realmente um atleta. Por exemplo, vamos citar a nossa grande coreógrafa, Débora Coker, que tem essa companhia maravilhosa, que trabalha com gringo também, que tem essa companhia maravilhosa. E que os seus bailarinos fazem aula de balé clássico. Ela faz questão que acha que o balé clássico dá força, dá elasticidade, enfim, prepara bem seus bailarinos. Mas eles têm que ter
uma coisa a mais, né? Um preparo a mais, que é toda essa parte de membros superiores, porque eles fazem coisas fantásticas. Fantástico. Por exemplo, a gente tem o Baryshnikov, que foi o suprassumo do bailarino clássico e tal, e ele, depois de um tempo, começou a se dedicar à dança contemporânea, e hoje em dia ele viaja pelo mundo com pesquisas corporais. Claro que não é essa dança super vigorosa, mas são pesquisas corporais. Ele fez uma coisa inteligentíssima, ele continua sendo um único no mundo e traz trabalhos maravilhosos e tem vindo aqui ao Brasil também. Ana, mas se eu te perguntar só uma última coisa. Ana Botafogo é Flamengo? Não, Ana Botafogo é fluminense que mora no Flamengo. É uma mistura. Quando eu me entendi por gente, eu já era fluminense. Minha família toda era fluminense. Meu pai e minha mãe eram fluminenses. Eu, pequenininha, eu acho que nem sabia que eu chamava Botafogo. Eu já era fluminense. As pessoas riem muito disso. Às vezes acham que o meu nome é porque meu pai torcia para o time. Não, é um nome de um povoador da cidade do Rio de Janeiro. Um homem que chamava João de Souza Pereira Botafogo, que veio com a expedição de Mendes Sá na fundação da cidade. Aí criou a família, é uma família só, uma família grande, hoje em dia com vários braços, mas é uma família só. Talvez isso, essa família que tenha dado nome ao bairro. Claro. Ali deviam ser as terras do Botafogo. E aí aprendi a nadar no Fluminense, fazia competiçãozinha interna pelo Fluminense, frequentava o Fluminense. A minha primeira não, e única vaia foi lá no Fluminense, porque eu ganhei uma medalha na competição interna lá, pequenininha, 7, 8 anos. E aí quando chamaram Ana Botafogo para ganhar a medalha, eu tirei 3º lugar. Aí todo mundo, Botafogo, aqui é o Fluminense, como pode?